Fala pessoal, bom dia! Vamos lá, a gente está se preparando aqui. Daqui a pouco as biquinudas estão presentes. Vamos chegando. A Adri, já vi ela aí presente. Vamos lá, mais uma live, só um minutinho para eu colocar aqui o título da nossa live deste domingo. Pronto. Bom, para quem está aqui pela primeira vez na nossa live, as meninas apelidaram a live de tradução da ciência na prática. E essa live, ela assim como as outras, né, ela ficará salva por 7 dias, tá, pessoal? São 7 dias, a galera de Belém, que legal, um abração para todos. E aí, por que 7 dias, né? Vocês devem estar se perguntando por que a live ela só fica salva por 7 dias. A gente acredita que os profissionais que queiram verdadeiramente compartilhar um pouquinho de conhecimento conosco, acredito que 7 dias, né, seja um período legal para as pessoas buscarem o conhecimento e para poder assistir esse conteúdo genuíno que nós vamos trazer para vocês. Quem está conosco desde a primeira live sabe que a nossa ideia é fazer a tradução, né, das evidências para a prática, e por isso que sempre as meninas estão aqui presentes comigo na live, porque melhor do que elas, né, que são atletas, para poder traduzir o que a ciência tem nos trazido, e é uma forma também do nosso time, né, contribuir com esse momento bem difícil, bem delicado para todos nós, e para a gente tentar fazer um domingo um pouco diferente, com conhecimento, com a presença das meninas e, é claro, com conteúdo. Não sei se vocês se recordam, né, no primeiro encontro que nós tivemos aqui, que fizemos uma enquete no Instagram para saber, né, de vocês o melhor dia para a live. Eu tinha dito, né, que as meninas conseguiram me pilhar, a Adri provocou a Gre me provocou para a gente poder estar aqui online para vocês, e eu aceitei o desafio das meninas desde que nós pudéssemos trazer um conteúdo, né, verdadeiramente genuíno, que é aquilo que nós fazemos na prática, né, ao longo da preparação das meninas, e para que a gente possa trazer um conteúdo de verdade. Tá? Então a gente retirou alguns conteúdos dos cursos, né, para poder estar trazendo aqui para vocês e para a gente poder conversar um pouquinho nessa manhã agradável de domingo. Se você acredita que mais profissionais da área possam também se interessar pelo conteúdo que a gente vai conversar hoje, pessoal, tem um aviãozinho aí, clique para quem você e envia, né, o aviãozinho para quem você acredita, né, verdadeiramente que queira compartilhar esse conhecimento conosco. Então já vou dando as boas-vindas aí a todos os presentes. Que legal. Se vocês puderem digitar da onde vocês estão falando. Campo Maior, Minas Gerais, que legal. Saudade de Minas, tem muito tempo que eu não vou para Minas, tenho grandes colegas em Minas, sempre fui muito bem recebido em BH, deixa eu ver, Portugal, seja bem-vinda, Letícia de Portugal. Tem uma atleta minha da Women's Physique em Portugal, a Cris Martins. São João da Boa Vista, minha terrinha natal, um grande abraço para todos de São João. Recife teve uma época das minhas jornadas de final de semana
que minha mãe perguntava se eu tinha família em Recife, né? De tanto que eu fui para Recife. Sejam bem-vindos. Varginha, Minas Gerais. A Ju de Sorocaba tá sempre conosco. São Paulo. Treinador Bruno Cunha, salve professor. Inesquecível módulo de Caraguatatuba. Cara, um grande abraço para todos de Caraguá. Tenho um carinho muito grande por essa cidade, pela instituição que eu estive por um bom tempo aí. Juiz de Fora, que legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É uma satisfação enorme pra gente estar aqui. E eu já vou ver se as meninas estão online pra gente fazer Governador Valadares, Fortaleza. Que legal, pessoal. Então eu já vou chamar as meninas aqui para que elas possam fazer a introdução do nosso conteúdo e aí a gente já entra com a visão dos artigos com a proposta das meninas, né? Que é a tradução da ciência na prática, tá? Deixa eu chamar as meninas aqui. E vamos lá. Vou chamar a Dri e a Gre. O áudio tá legal, pessoal? Eu vou colocar aqui o fone para poder facilitar. A Dri já está chegando. Seja bem-vinda. Bom dia. Biquinuda. Tá bem Peraí. perto aqui, né? Tá bem... Aí, melhorou agora, eu não tô tão... Bom dia! Bom Fala, dia, Gre! Gre! Mais uma biquinuda. Que legal. Tá tomando petróleo, eu também tô com meu petróleo. Diz a lenda que quem não toma café nem gente é, né? Boa, boa. Eu já tô no meu segundo aqui. Acho que a Adri já matou uma garrafa inteira hoje de café. Eu fui pegar minha xícara pra trazer, mas já tinha acabado o café. Eu falei, putz, eu tomo muito café. Muito mas bom. eu fiquei sem café Meninas, agora, não deu tempo. Sejam bem-vindas, né? Eu sei que vocês que me pilharam, mas o que tá sendo legal é porque as pessoas deixam as perguntas, né, na caixinha de perguntas, e aí não dá tempo da gente responder todas. E aí vocês querem voltar aqui no ao vivo para responder todo mundo. E aí vocês me colocam, né? Vocês me colocam na jogada e eu acho muito legal. Tá sendo um movimento bem bacana. E o que a gente está recebendo, né, de conhecimento também dos profissionais que estão aqui nos acompanhando, o quanto as perguntas, né, enriquecem o nosso time e o quanto a gente aprende também com as perguntas, né, tem sido incrível. E aí eu queria que vocês pudessem fazer aí uma introdução para a gente, né, do agachamento. Eu sei que cada uma de vocês apresentaram dificuldades diferentes, né, na realização, né, na técnica. A Adri teve algum problema aqui de conexão, já ela está de volta. E aí, eu vou chamar a Adri aqui de novo. Gre, enquanto ela retorna, conte aí, né, faça uma introdução para a gente. Já estou chamando a Adri aqui de novo. Do agachamento, né? Por que você acredita que essa live seja importante, embora seja um exercício que todo mundo ou realiza ou prescreve, né? E por que você considera aí como sendo importante? Eu tinha muita dificuldade, né, Cris, com agachamento. Então, pra mim, eu brinco assim, que eu tinha dificuldade, mas ao mesmo tempo eu achava que eu tava arrasando, né? Achava que tava fazendo super certo. Então, assim, o meu tronco inclinava muito, eu sentia só quadríceps agachando, sentia desconforto lombar, aí diminuía a amplitude, aí sentia mais quadríceps. E é aquela coisa de, o agachamento também é para glúteo. Eu ficava, meu Deus, não é possível. Alguma coisa de errada tá, porque eu nunca sinto glúteo, nem posterior eu sentia. Eu só sentia o quadríceps, vasto, vasto, vasto. E aquilo, pra mim, era normal, né? Então, pra mim, eu achava que tava ok.
E então, assim, eu acho que minha maior dificuldade era controle de tronco, além de mobilidade. Então, acho que a consultoria com você me mostrou muito sobre isso, sobre a real importância de realizar os movimentos da maneira correta. E eu acho que vai ser bem bacana isso, vai agregar para todo mundo, né? Porque foi que nem eu disse, para mim eu tava fazendo certo, tava lindo, para mim tava maravilhoso e era para sentir só quadríceps e ponto. Então eu acho que a live vem acrescentar para todo mundo e vai ser bem bacana. Que legal, Dri retornou. Voltei. Dri, conte aí pra gente, assim, a sua experiência com agacho, né? Que foi uma experiência diferente da Gre. Eu vou desabilitar aqui os comentários, tá, pessoal? Para vocês conseguirem visualizar aqui as meninas. A Jéssica já falou que é o caso dela, né? Talvez o sentir mais o quadríceps, né? No agacho. Só lembrando, pessoal, a Dri vai contar aqui a experiência dela para a gente. Vou inativar aqui, tá bom? Os comentários, mas tem a caixinha de perguntas. E assim que a Dri fizer a apresentação, né, do porquê que ela considera importante, a gente já começa o conteúdo, tá? Então eu vou inabilitar aqui os comentários. Só para a gente poder conversar mais tranquilamente. E depois a gente abre novamente. Dri, por favor. Oi, então, o meu problema com agacho, né? Na verdade, eu não sabia agachar, né, Cris? Eu sempre brinco e falo, né? Eu treinava há 10 anos e eu não sabia o que era treinar, né? Como você mesmo me disse no começo, me diz sempre, né? Eu tinha o glúteo inibido. Então, eu sentia quadríceps, eu tinha retroversão pélvica, eu não tinha mobilidade o suficiente para fazer um agachamento completo, eu fazia 90 graus, senão eu tinha retroversão. Então foi bem difícil para mim. Agora eu acho que eu agacho bem, né? Eu sinto o glúteo agachando, eu nunca tinha sentido na minha vida. Em 10 anos de treino, né? Eu não sabia o que era um agachamento. E hoje eu sei o que é um agachamento, né? E hoje eu consigo, né, ver minhas alunas, qual a dificuldade delas para agachamento, porque cada um tem uma dificuldade diferente, né? Um são o glúteo médio, outro é a retroversão, outro é o joelho, outro é a mobilidade. Então, hoje eu já tenho, com os seus conteúdos, seus cursos, né, Cris, com a sua sabedoria, né, que eu sempre falo, você é o tradutor mesmo da ciência na prática, né? O que você passa nos cursos que você faz, né, muito conhecimento. Então, eu comecei vendo os seus cursos, né, foi assim que eu te conheci. Então, eu aprendi, né, a ver nas outras pessoas o que está acontecendo, por que não tem um agachamento legal. Hoje eu acho que eu melhorei bastante, eu sou uma boa profissional com tudo isso. Legal, Dri. E foi importante você colocar, porque cada pessoa ela vai ter um limitador de resultado, né? A gente aborda esses limitadores no módulo 1 e é importante que cada treinador identifique quais são esses limitadores de resultado, porque o que você me apresentava de limitador de resultado era diferente do que a Gre me apresentava de limitadores de resultado. Então, por exemplo, se eu tivesse, né, uma mente mais fechada, né, por aquilo que um ou outro estudo me traz, eu deixaria certamente de evoluir ou você ou a Gre, né? Porque uma tinha uma limitação, outra tinha outra limitação. Então vai ser legal a live porque a gente vai conversar sobre alguns aspectos, né? Então, por exemplo, tronco, a gente poderia começar com o ajuste do tronco e também conversar sobre o tilt pélvico. Então, o tilt pélvico ele estava presente, né, na Gre e na Dri, pessoal. E o controle de tronco mais difícil na Gre e a mobilidade de tornozelo mais difícil na Dri. Então,
pera lá, será que eu tenho realmente uma forma, né, em que eu coloque todas as pessoas dentro dessa forma e todas terão o mesmo resultado? Então vocês, né, quando a Adri fala que eu sou o tradutor da ciência na prática, muito pelo contrário, são vocês que são as tradutoras da ciência na prática, porque foi justamente na prática que vocês entenderam esses limitadores. Foi a convivência com o time, né, e a admiração que vocês têm uma pelas outras, né, em que mostra, fala, nossa, esse agacho tá legal, eu preciso chegar nesse nível. Quais são os meus limitadores, né? Muito legal. E aí, vamos começar então o conteúdo? Bora! Opa, bora! A galera deve ter percebido, eu não consegui desabilitar os comentários ainda, né? Agora eu vou me despedir das meninas para projetar o conteúdo aqui para vocês, e aí eu acho que eu consigo fazer isso. Meninas, não saiam daí, daqui a pouquinho eu vou chamá-las novamente. Tá ok. Tá? Tá bom. Então, vamos começar o conteúdo, pessoal. Depois da breve introdução das meninas. Deixa eu ver agora se eu consigo aqui. Consegui desativar os comentários. Então, vamos começar o conteúdo, né? Bom, como as meninas, elas nos colocam, né? Existem vários limitadores de resultado e cada uma delas apresentou um no começo do nosso trabalho. Então, talvez o que a gente mais consiga perceber na prática, né? Eu estou projetando aqui para vocês das dificuldades, né, que a gente percebe nas academias é em relação ao tilt pélvico, né? O que é o tilt pélvico? O tilt pélvico nada mais é do que uma inclinação da pelve no plano sagital. Então, estou projetando aqui para vocês a aplicação prática, né, do tilt pélvico, aqui demonstrado pela Adri. Percebam, no final ali da fase descendente do agachamento dela, percebam que o quadril, ele realiza, né, aquele movimento em que na prática muitos conhecem como sendo a retroversão pélvica. Então ali no finalzinho, né, da fase descendente do agacho dela, é como se o glúteo ele desligasse, né? Lembra que a nossa proposta é a tradução da ciência na prática, então é como se o glúteo dela estivesse desligando nesse momento, né? Então a pergunta quais seriam os fatores, né, responsáveis por essa retroversão, né? Ou seja, por essa inclinação no plano sagital e como corrigir, né? Então, acho que o vídeo ficou muito claro, né, pessoal? O momento em que o quadril da Adri, ele entra, né? Ele realiza esse chute, essa inclinação no plano sagital, e aí, basicamente, eu perdi a eficiência do trabalho do glúteo, né? Então, se o agachamento, né, as evidências mais atuais têm sugerido que quando ele é realizado de forma completa, né, o agachamento profundo e não o agachamento parcial, ele é um agachamento com uma participação do glúteo. Mas, se na profundidade, né, a garota realiza ou tem alguma dificuldade no movimento e o tilt pélvico é induzido, basicamente eu estou perdendo a eficiência do trabalho para o glúteo. Tá? Então aqui o vídeo ilustra, né, na prática o que a ciência nos traz de inclinação no plano sagital, né, o famoso tilt pélvico ou a retroversão. Então, na prática, é exatamente esse momento aí, né, da fase descendente do movimento da Adri e no começo da fase ascendente, em que ela está realizando aqui, né, de uma forma intencional, o tilt pélvico. Agora,
só para gente identificar, né, um padrão do movimento sem o tilt pélvico. E aí a gente já aproveita para compartilhar com vocês os resultados de um estudo, né? Aproveitando já para traduzir o estudo na prática. O estudo comparou, né, alguns exercícios, dentre eles o agachamento com a barra na frente, que é o que a gente está observando aqui a Dri realizar, já sem o tilt pélvico, né? Com o glúteo sendo participativo no movimento. O estudo comparou, então, né, o agachamento com a barra na frente e o agachamento com a barra nas costas em mulheres. Tá? É um estudo de 2018, recentemente saiu um outro trabalho, mas com homens. E aí, como as mulheres que dominam, né? Eu preciso trazer um estudo com mulheres, senão eu saio da live e as meninas elas vão me matar aqui. Então vejam, o que o estudo ali ele nos traz em relação, né, ao comparativo da participação do glúteo no agachamento com a barra na frente e o agachamento com a barra nas costas, né? A barra ali, pessoal, que está colorida, sinaliza a participação do glúteo no agachamento com a barra na frente. Então, traduzindo, né, as questões cinesiológicas e biomecânicas, né, que a gente discute com mais profundidade nos cursos online, mas a proposta aqui é para traduzir, né, para a gente poder trazer as meninas para o nosso debate e ver como que a gente pode aplicar isso na prática. O estudo traz que a posição da barra na frente, ela favorece o ângulo do quadril para maior participação do glúteo máximo. Isso não quer dizer que o agachamento com a barra nas costas é ruim. Tá? É também um exercício, desde que realizado profundo, sem o tilt pélvico, muito favorável, né, para o glúteo máximo. Nesse trabalho aqui especificamente, quando os pesquisadores foram identificar a participação do glúteo, né, no agacho com a barra na frente e no agachamento com a barra nas costas, eles perceberam uma participação maior do glúteo no front squat, né? No agachamento que a Dri está realizando aí para a gente, com a barra na frente, tá? Então aqui, pessoal, a gente já consegue visualizar que não está rolando a retroversão pélvica, os superiores dela estão mais encaixados, né? Ela está controlando mais esse movimento. E o mais importante, né? A conexão mente-músculo. Acredito que na primeira live aqui do time nós discutimos, né, que a ciência ela já nos traz algumas respostas do que os fisiculturistas sempre acreditavam, né, da conexão mente-músculo. E é o que eu sempre falo para as meninas. Você precisa se conectar com o grupamento que é o alvo. Né? Então não adianta, por exemplo, você ficar pensando no quadríceps, né, e deixar o seu glúteo totalmente desligado durante o agachamento. Tá? Então aqui uma execução de um agachamento com a barra na frente e a literatura tem sugerido uma participação maior, né, do glúteo no front squat. Sem contar, pessoal, que aqui já é uma evolução da Dri, né? Nós começamos com o dumbbell, então fica uma dica prática para as meninas que ainda não têm, né, o agachamento frontal na rotina dos treinos. Começa com o dumbbell, segura um halter no peito, né, apoia até o antebraço no halter, para que você consiga ir ganhando profundidade, né, desde que a sua mobilidade lhe permita isso. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque as clientes das meninas, elas estão presentes também na live. Então, é muito legal, né, quando um leigo num assunto, mas que ama o exercício, assiste, né, algo mais técnico e um pouco mais despojado e comece a entender, né, o porquê que as meninas elas cobram tanto na prática uma técnica mais próxima ao ideal. Tá? Então, para as meninas que estão realizando ou que ainda não realizam, né, o movimento na prática,
é importante o controle do tronco. A gente vai conversar agora sobre o controle no tronco e vamos trazer um conteúdo aqui para vocês para que corrijam a posição do tronco, tá? Com base no que a literatura científica tem a nos trazer. Então eu vou projetar aqui para vocês já um dos estudos que sugerem a correção do tronco. Vocês entenderam agora, né, pessoal, por que eu aceitei o desafio das meninas de estar aqui na live com vocês, né? De trazer um conteúdo genuíno, verdadeiro e que possa ser aplicado amanhã mesmo. Eu acho que essa é a ideia, a gente contribuir com a área e trocar conhecimento aqui com vocês. Então, esse trabalho aqui, pessoal, já traduzindo, né, fazendo a tradução da evidência para a prática, o que os autores eles sugerem como educativo para o tronco, né? Eles posicionaram aqui a garota com uma anilha na cabeça, né? Essa anilha posicionada entre o osso frontal e os parietais. E os pesquisadores também posicionaram aqui, sugerem, né, para o educativo, uma bola em cima da anilha. Pode ser uma bola de EVA, a Dri trabalhou com bola de EVA, a Gre trabalhou sem a bola, né, porque nós começamos o trabalho domiciliar, né, a gente começou a construção dela em casa, e aí não tinha como eu pedir para ela ir atrás de uma bola de EVA, né, em plena pandemia. Então a gente utilizou os recursos que tivemos, tá? E por que é um educativo, pessoal, que a gente acha que é bem legal e as meninas tiveram uma experiência prática por um tempo realizando esse educativo? Porque se a bola ela se projeta para frente, quer dizer que a garota que está realizando o agachamento, ela está projetando o centro de gravidade dela para frente. E aí o centro de apoio dela vai mais para o plano frontal. E aí a bola vai cair, o treinador já se liga que ela projetou muito o tronco para frente. Simples. Simples, científico, prático e 100% aplicável amanhã, se vocês quiserem. Vamos pensar do outro lado, né? Se a garota projeta o tronco para trás quando ela está realizando um movimento, a bola ela vai cair para trás. Então, é um insight ali para o treinador de que o centro de apoio dela, né, durante o agachamento, é mais para o plano posterior, né? Então, a segunda imagem aí, pessoal, do estudo, é um agachamento profundo com a posição do tronco adequada, tá? Percebam o alinhamento da posição do tronco com o alinhamento da tíbia. Para as meninas que estão aqui na live, que são clientes da Dri, clientes da Gre, a canela, né? Então percebam que a coluna, as costas, né, está alinhada, né? Olha o posicionamento, o alinhamento ali das costas com a canela, né? E para a galera técnica que está aqui conosco, o alinhamento, né, da coluna com o alinhamento da tíbia. Certo, pessoal? Então, é um dos educativos que nós usamos bastante, tanto para a Gre quanto para a Dri, para ajustar a posição do tronco das duas durante a realização do agachamento profundo, tá? Eu vou mostrar aqui uma aplicação prática, tá, para vocês, mas eu acredito que depois que as meninas retornarem, acho que vai ficar mais fácil da gente poder discutir isso com elas. Então, aqui, ó, a gente já tem mais um elemento para poder analisar, né? Porque aqui a Gre, ela está utilizando a anilha, igual o estudo que eu acabei de projetar a vocês sugeriu, né, para correção. Então percebam ali o alinhamento dela, né, do ombro com o cotovelo. A anilha não está caindo, ela não está se projetando para frente, tá? E além disso, eu estou utilizando tão polêmico e muitas vezes criticado, né, calço. Então vocês estão vendo ali que a Gre, ela está realizando o agachamento com um calço no tornozelo, tá? No calcanhar, né, para ser mais preciso, e com a anilha na cabeça.
As duas imagens que tem do lado, pessoal, são duas imagens de um dos trabalhos que a gente se baseou para a estratégia, né? Na imagem do meio aí, vocês podem perceber que os autores já colocam os pontos para análise mecânica, né? Para análise biomecânica do movimento, e colocam um salto de 2,5 centímetros, tá? O calço que eu estou utilizando com a Gre no vídeo não é um calço de 2,5. E tá tudo bem para mim. Por quê? Porque eu não ia fazer com que ela saísse da casa dela em plena pandemia, procurasse alguém para confeccionar um calço de 2,5 centímetros. Então nós trabalhamos com calço um pouquinho maior do que o sugerido pelo estudo, tá? Então se você quiser reproduzir o estudo assim 100% na íntegra, o calço sugerido, né? Eu preciso contar isso para vocês, é um calço de 2,5 centímetros. Mas vamos aos resultados do estudo. Eles avaliaram, pessoal, o ângulo de flexão do tronco, eles avaliaram o ângulo do quadril, a imagem, a terceira imagem que eu estou projetando para vocês. E eles avaliaram a diferença do ângulo, né, da projeção do tronco à frente e do quadril. E aí, o que os pesquisadores eles sugerem, né? Eles sugerem que o uso do calço, pelo menos para o público que eles estudaram, diminuiu, né, a inclinação anterior do tronco. E quando eles foram avaliar a participação dos músculos, né, eles também fizeram análise eletromiográfica, eles viram maior participação do glúteo médio no movimento. E era tudo o que eu precisava para a Gre naquele momento, certo? Porque a Gre ela tinha uma limitação do tornozelo. Ela contratou, né, a minha consultoria para resultado, então a gente foi fazendo o trabalho concomitante, né? Ou seja, nós íamos melhorando a mobilidade do tornozelo dela nas sessões, né, treinando em casa, e também já otimizando o trabalho para o glúteo. Então, eu não tinha só o tornozelo para fazer as correções do padrão do agacho da Gre, tá? Então, era o tornozelo, era o tronco. E ela também, no começo da consultoria, apresentava uma depressão trocantérica, pessoal, muito acentuada. Então, eu estava precisando também do glúteo médio, né, participando desse movimento. Então, é curioso porque, às vezes, as meninas compartilham, né, ao longo dos nossos treinos e também ao longo do processo da consultoria, que elas já ouviram falar muito mal, né, do uso do calço. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque o calço realmente ele não vai ser útil para todo mundo, né? Principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm uma consciência do direcionamento da força para aquele grupamento-alvo. Então eu não vou pegar alguém que não tem um padrão de movimento que possa ser corrigido com o calço e utilizo o calço. Então, por exemplo, se a garota não tem dificuldade, né, com o tronco e não tem a limitação do tornozelo, aí a gente poderia, né, perguntar ao menos, né, se seria útil ou não a presença do calço. Mas o que me deixou mais curioso, galera, na fala das meninas, é que parece que tipo, o calço não pode ser utilizado para ninguém, que o calço é um veneno, que o calço vai causar uma anteriorização da tíbia, né? E esse estudo ele não traz isso. Então, percebam, o que a gente está compartilhando com vocês não é para você utilizar o calço. Isso foi a nossa experiência com base no que a Gre e no que a Dri se apresentavam no começo do trabalho. Tá? Então, hoje, por exemplo, a Gre não trabalha mais com o calço, a Dri não trabalha mais com o calço. Isso foi o começo do nosso trabalho, tá? E aí eu vou chamar as meninas para que elas possam compartilhar com a gente, né, e deixar essa visão da ciência ainda mais traduzida na prática, da importância, né, do calço, da importância da anilha, ou não dos equipamentos, né, que a gente utilizou, mas a importância da estratégia, né? Porque pode ser que a estratégia dê certo para algumas pessoas, mas
claro que a estratégia não vai dar certo para todas. Então, se a garota não tem dificuldade com o tronco, pessoal, muito provavelmente o cálcio para você, ele não vai surgir efeito, né, na melhora do posicionamento do tronco, tá? A galera que está na comunidade de musculação feminina, com certeza ouviu, né, nos cursos em que eu sempre falo que o treinador ele precisa pensar um pouquinho fora da caixa, né? Porque as respostas elas são individuais. Então, quando eu pego um artigo e boto esse artigo como sendo verdade universal para todos, eu já estou ferindo o primeiro princípio do treinamento, que é a individualidade biológica, né? Um dos princípios do treinamento. Então, não dá para eu ferir o princípio da individualidade. Então, claro que eu leio trabalhos que eu percebo que não se aplicam à minha prática, e ponto. Né? Então, a leitura da metodologia, pessoal, e principalmente, né, ler a evidência e entender que aquela evidência pode te servir como uma ferramenta em determinados momentos. Não quer dizer que é ruim isso ou é bom isso. Né? Seria tirar a individualidade da pessoa, né? Porque cada um vai ter um limitador. Então, a ciência, ela serve para explicar os fenômenos que nós observamos na prática. Então, é importante a gente ter essa visão um pouco mais aberta dos estudos. Eu não estou querendo dizer que quem diz que o uso do cálcio é maléfico está errado. Não, eu estou querendo dizer que talvez, né, vá ser maléfico para quem não precisa, para quem realiza um movimento mais propício à anteriorização da tíbia e não consiga realizar o controle do tronco com a estratégia. Então é muito mais a orientação, né, dos treinadores para o aluno do que propriamente a estratégia, tá? Já vi que tem caixinhas de perguntas aqui. Deixa eu chamar as meninas para que elas possam contribuir com a experiência prática delas, levando em consideração a visão da ciência traduzida na prática, né? Então, já mandei o convite aqui para elas. Voltei. Voltei. E aí, biquinudas? Ô, Cris, é legal que você falou um pouco sobre essa questão, né? Que a gente está numa era de demonização de movimento, né? A internet, eu falo que ela traz coisas muito boas, mas ao mesmo tempo coisas ruins. É que hoje é assim, aquele exercício não serve, mas não serve para todo mundo. Esse serve para todo mundo. E as pessoas são diferentes, né? Eu acho muito legal isso, que eu acho que até comentei um pouco com você ontem sobre isso, que você me levou, porque eu era assim também. Então, assim, eu falo de experiência própria, você me levou a pensar fora da caixinha e entender que as pessoas são diferentes. Então, aquele exercício que não serve para 10 pessoas, serve para aquela uma, né? E ela precisa dele. Então, eu acho que o pensar fora da caixinha faz com que a gente entenda isso, que não existe exercício ruim. E é triste, né? Porque às vezes a gente deixa de usar alguns mecanismos que podem ajudar os nossos clientes por causa disso. Por pensar assim, né? Esse não presta, esse presta. Mas é bem bacana isso. E é uma visão, né, Grey? A gente precisa entender. E que legal que a gente está aqui, né, para mostrar o outro lado da moeda para as pessoas que compartilham das mesmas ideias que a gente, né? Porque é importante, porque quando a gente projeta algo na rede social, eu tenho uma visão dessa projeção. Né? Mas qual é a outra visão da projeção? Qual foi o método que foi realizado? Com quem eles estudaram? Quais as análises que foram feitas? Eu consigo reproduzir isso na prática? Para quem eu vou prescrever realmente é a melhor ferramenta e estratégia? Então, é individual, né? Acredito que muitos profissionais já estejam pensando fora da caixa e entendam isso. Que não é porque eu vejo, né, citando vocês, uma atleta da categoria de vocês, pró,
realizando um movimento X, que não é porque ela é pró e ela realiza aquele movimento que vocês também precisam realizar aquele movimento. Não é isso? É. Eu E aí, acho Dri? Aproveitando o gancho aí da Gre, né? Hoje eu faço o agachamento squat, que é com peso na frente. Mas antes de Front conhecer squat, né? aquele exercício, front squat. Mas antes de te conhecer, aquele exercício não era para mim. Eu não conseguia executar o movimento daquele exercício, eu não sentia glúteo. Eu fazia tudo torto, ia cair para frente. Para mim, aquele exercício era um mito. Um mito, vou ser bem sincera, eu não acreditava nele. Até eu te conhecer, corrigi a minha mobilidade, né, que foi ali no começo, depois teve correções de mais coisas no meio do caminho. E hoje eu sinto o glúteo de uma forma que eu não sentia em nenhum agachamento. E eu não sinto tanto no agachamento com o peso atrás, como eu sinto hoje com o peso na frente. Hoje, com o peso na frente, eu sinto e consigo fazer um movimento completo. Hoje eu realmente sinto o glúteo. Hoje eu acredito nesse movimento, porque hoje eu uso esse movimento, eu faço esse exercício, né? É bem legal. Dri. Então, as correções são fundamentais, né, para a gente conseguir executar o movimento. É bem legal. E outra coisa que eu sempre projetava digo, muito o tronco, né, Dri? Você projetava muito para frente o movimento. Aí o quadríceps ele vai entrar mesmo, né? Então poucas pessoas ainda não se ligaram que a base do exercício, né? As pessoas ficam teorizando muito com cálculo, com vetor. Eu não estou dizendo que isso não é bom, muito pelo contrário, né? São as bases da biomecânica. Mas quando a gente vai para a prática, né? Então, a Gre, ela foi minha aluna de biomecânica na universidade. E ela só foi realmente aprender o agachamento, a direcionar o vetor força para o grupo muscular, quando ela veio ser a minha aluna na prática. Né? E com você, Dri, a mesma coisa. Então, você saiu da universidade conhecendo o exercício, conhecendo as bases cinesiológicas, né, do movimento, mas quando a gente foi para a prática, que a gente ajustou a sua base, ó, Adri, não se projeta tanto para frente. Por que você está se projetando? Por que você está colocando muito o antepé e as pontas dos dedos durante a fase descendente do movimento? E foi algo, né, que eu percebi que botou vocês para pensar um pouquinho fora da caixa. Nossa, eu nunca percebi que meu pé, ele influencia na minha técnica do agachamento, né? Aonde eu direciono o meu centro de apoio do pé, vai fazer diferença para a qualidade do movimento. Então não me admira, Dri, você me falar que tinha dificuldade com o agachamento, com o peso na frente, que você tinha uma percepção mais de trabalho para o quadríceps, né? Porque é um exercício multiarticular. Vai ter a participação dos vastos, isso é inegável, né? Mas o encaixe da técnica e você causar a angulação do seu tronco mais propício à participação do glúteo, isso não adianta a gente ler no artigo, não é isso, meninas? A gente precisa ir para a prática, porque a ciência, ela responde os fenômenos da prática. Eu acho exatamente. que... Pode falar, Adri. É só um comentário rápido. Na faculdade, a gente sai da faculdade com uma visão muito superficial da educação física, né? A gente sai da faculdade com um leque na mão, um leque com várias direções. E para a gente aprender realmente, se especializar no que a gente quer, a gente tem que se especializar, tem que fazer curso, né? A faculdade é muito superficial, a gente não consegue sair de lá sabendo tudo tanto que a gente precisa, né? Para conseguir colocar isso em prática nos alunos. Então é importante sempre se especializar, procurar cursos e aproveitar principalmente essas lives que são de graça para ajudar as pessoas, né, a evoluir. Essa é a proposta, a gente abrir tudo e conversar abertamente, como se nós estivéssemos num dia de treino, né? Essa é a nossa proposta. Vai, Gre! Eu acho bem bacana a questão da anilha em cima,
Porque pra mim me ajudou muito pra controle de tronco, porque meu tronco balançava muito, gente. Então era assim, ó, era bambu e noite de ventania. O negócio era assim, ó. Lembra, Cris? Era um tronco que oscilava muito e quebrava no meio do caminho. Então eu acho que a anilha, ela educa muito o controle de tronco. Para mim, o que mais me ajudou a anilha em cima foi o controle de tronco. Então eu acho que é legal colocar o artigo e tudo mais, e que a gente teste, né, Cris? Porque é um exercício que, às vezes, se eu visse na rede social, eu ia ficar meio assim, será? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a prática também, eu acho que não adianta a gente só ler, né? A gente precisa entender e nada mais do que executar para ajudar a gente. Então, eu tive muita aula com você de vetores. Eita, gente, a gente estudava caramba. Programa atrás de programa de biomecânica que corrigia vetores e põe aqui, não sei o que, várias. Passei madrugadas estudando vetores. E nem por isso saía sabendo executar, né? Era uma aula teórica. Então, eu acho que a prática leva a gente a entender. Então, pratiquem, testem o exercício. É legal, eu não sei, eu uso às vezes com as minhas alunas anilha de 5. Às vezes, se vocês tiverem aquelas olímpicas, anilhas maiores, é legal usar. Porque às vezes a pessoa também não está pronta para segurar uma anilha de 10, porque existe um controle e uma torácica forte, porque começa a incomodar também, né, Cris? Para fazer força, porque parece um exercício muito simples. Eu falo que você acha que seu tronco está estável e na hora que você vai para a anilha, você fala, meu Deus! Então, é legal testar com uma carga menor ou outra coisa na mão, não sei. E passem. Usem, façam o exercício, testem o exercício e apliquem quem vocês acham que é isso, né? Individualidade. Porque, por exemplo, um exemplo, viu, gente? Vou usar aqui, vou aproveitar. Cristiano Bertoldo não colocou para mim agachamento frontal. Então, isso já mostra, né, Cris? A gente está em consultoria aqui há 10 meses. A Adri realiza frontal e tem um motivo dela realizar o frontal. Eu não realizo na minha rotina de treino. Já fiz com você. Mas a minha rotina de treino a gente não tem um frontal. Então, acho que é individualidade. Pensar fora da caixa e entender o que cada um precisa. Isso é o diferencial do profissional bom. Entender a individualidade de cada um. Porque a receita de bolo vocês vão encontrar. Ai, o pé é assim, o pé é assado. Na hora que você vai aplicar a experiência própria, você olha e você fala assim, mas eu vi que o pé era desse jeito. Nossa, mas pra fulano esse pé ficou péssimo. O quadril tá quebrando, o tronco tá quebrando, e agora? Aí você fica assim, né? Porque a receita de bolo era assim, se a receita desandou já era. É bem e cada um isso, tem uma Grê. angulação. Cada um tem uma angulação, a diferença de estatura entre vocês, né? A diferença do tamanho do fêmur entre vocês, a limitação que uma tinha no tornozelo, a outra não tinha. Então, é totalmente diferente, né? Então, não tem como eu prescrever a mesma dose, a mesma ferramenta igualmente para as duas, né? Não é a prescrição do treinamento não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? É o que a gente está tentando passar, né, para os profissionais nos cursos que nós estamos online agora, né? Tanto musculação feminina módulo 1, quanto home base, né? Musculação feminina construindo em casa, para mostrar que eles precisam fazer um trabalho melhor do que nós fizemos. Então o curso ele é justamente para isso, né, meninas? Para fazer com que os profissionais realmente saiam daquele mundo de projeção, né? Ah, então eu tenho esse molde, eu tenho exatamente desta forma, com esse pé, com esse tronco, e eu tenho que ser robótico igual fulano. E isso não existe, né? Não tem uma forma que se adeque a Grê e a Dri. Ainda teve uma moça, eu vi no seu Instagram, né, que você compartilhou, ela fez um exercício diferente. Eu achei super curioso. E ela pegou o método que você colocou ali no curso Home Basics com a Grê e usou num exercício específico
para a dificuldade da aluna dela, né? E essa é a proposta, pensar fora da caixinha, trazer para a sua realidade os métodos dentro de outro exercício que seja o que a sua aluna esteja precisando, né? Por isso que é importante saber avaliar o aluno, o que ele precisa, e você vai ter vários fatores, né? Vários métodos para você conseguir utilizar nos exercícios que você precisa para aquele aluno, né? É bem legal, tem muito profissional ali já pensando fora da caixinha. Nossa, eu achei muito monstro o que ela fez. Eu admirei muito. Realmente, foi um exercício para a cadeia posterior, né? Para os isquiotibiais. E eu achei sensacional mesmo. Falei assim, olha que bacana, né? Como tem profissionais que realmente aproveitam o curso não para copiar as nossas estratégias, né? Mas para fazer com que essa estratégia ajude esse profissional a sair desse molde que é igual para todo mundo. Porque não é o igual para todo mundo, né? Existe a individualidade. Então, é complicado quando a gente pensa que o agachamento ele tem uma única técnica e essa técnica ela é para todo mundo. Olha, deixa o seu pé assim. E aí você pega uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, na mobilidade do tornozelo e ela não consegue deixar o pé assim. E ela fala, nossa, será que eu estou errado? Será que eu não consigo realmente fazer? Né? E aí você vai ver, a pessoa está se baseando em moldes fechados. E vocês evoluíram... Vai, Dri, bora. A Gre, por exemplo, ela faz o ostra com o pé juntinho. Eu já sinto mais o glúteo com o pé abertinho, né? Um longe do outro. Aí tem a diferença, né, do quadril, né, do acetábulo, que é um aberto, é um fechado. Então é super importante a gente saber também, né, o perfil do nosso aluno e testar o método como é melhor para ele, né? Porque às vezes um pequeno ajuste do pé faz total diferença no trabalho do glúteo, gente. É muito top, é muito legal testar e conhecer o aluno, né? A Gre essa semana fez sem o apoio. E aí, Gre, o movimento ficou bem encaixado, né? O que você sentiu? Eu já tinha feito uma outra vez com o pé sem apoio, aí meu quadril, a minha pelve começou a inclinar e você retirou, né? A gente voltou atrás, é importante entender também que quando dá para evoluir, quando não dá. E aí nós voltamos, que eu ainda fiz a pelve inclinou e aí eu comecei a não sentir tanto o glúteo. E aí agora a gente recolocou. Então agora eu vou falar, eu prefiro assim, com o pé afastado agora. Que no legal! Momento. Mas porque agora eu tô pronta, né, Cris, para fazer o movimento. Eu acho que isso é importante também, que a gente entenda quem tá pronto para reproduzir, quem não tá pronto para reproduzir. Legal. Meninas, eu tô com a caixinha. Pode falar, Adri, que eu já vou abrir a caixinha de perguntas aqui. O agachamento da Gre é perfeito, intocável, né? E ninguém sabe tudo o que ela passou e como ela não conseguia, né? Tem no curso. Então é importante a gente saber, né, o grau de evolução para conseguir executar o movimento, né? No curso foram 10 meses, né? Foram 10 meses trabalhando. E ela aprendeu muito. E ela aprendeu antes de mim também, né? Porque as dificuldades dela eram diferentes das minhas, né? Por conta do meu acetábulo ser mais fechadinho, eu tinha muita dificuldade. Agora que eu tô aí, Gre, chegando perto do seu agacho, amiga, continuo te admirando, todo treino eu fico lá babando, que eu tô chegando. Tá arrasando, Dri. E é legal, né, Cris? Porque no curso, gente, tem vídeos, são vídeos reais. Então tem vídeo, porque na consultoria com o Cris a gente vai mandando vídeo todos os dias. Então eu tenho vídeo de quando eu comecei a agachar. E às vezes você fala assim, nossa, não, mas já tava bom. Não, tava... Quando você me mandou o vídeo, antes da gente gravar o curso, que ele me mandou os vídeos antigos, eu falei, gente do céu! É bacana, né? Eu falo que não é um passar vergonha, né? Porque isso mostra evolução, pelo contrário. E teve muito trabalho de mobilidade, teve muito exercício de controle de tronco. Eu lembro quando a gente começou a treinar, eu treinava sem carga. E aquilo me incomodava muito, treinar sem carga.
E aquela coisa de, mas eu quero pegar peso. Mas eu não estava pronta para isso ainda. Então, assim, a gente veio no trabalho sem carga, a gente trabalhou mobilidade, a gente trabalhou um tronco, aí veio um agachamento decente. Então, hoje eu posso falar, hoje eu tenho um agachamento decente. Mas não foi assim sempre. Não foi assim sempre, já foi ruim, já foi péssimo, já foi um agachamento para quadríceps só, nada de posterior, nada de glúteo. Hoje, né, Cris, o último treino foi antes da finalização, você colocou o agachamento e a gente era uma proposta para pegar mais quadríceps e tal. E eu falei, ainda comentei com você, eu tô tendo que mandar a mensagem pro glúteo para ele não trabalhar. Porque ele estava vindo antes, eu estava sentindo ele muito antes do que o quadríceps. Então, hoje, às vezes, eu preciso mandar mensagem para ele, viu? Fica quieto, deixa o quadríceps trabalhar. Para quem se interessar mais, né, em relação a essa tradução da ciência na prática que as meninas acabaram de fazer, a literatura nos traz, né, evidências de conexão mente-músculo, em que quando os voluntários eles pensam naquela musculatura que está sendo ativada, né, essa ativação ela aumenta significativamente e é algo basicamente rotineiro, né, meninas, na sessão de treino de vocês, né? Deixa eu abrir a caixinha de perguntas aqui. Will, abre, Cris. Matheus, ó o Matheus aí, ó, tá sempre ligado. O Matheus certamente já tá pensando fora da caixa. Eu vejo as marcações que ele sempre comenta, né? Com certeza o Matheus tá fora da caixa. Vamos lá. Cris, em relação ao uso de band no agachamento, sua humilde opinião. Legal, Matheus. Cara, o uso do elástico, né? Eu já utilizei essa posição, o elástico, durante o agachamento ali próximo ao joelho. Só que o que a literatura tem nos trazido, Matheus, é que pode acontecer um colapso medial da tíbia, né? Então, se a pessoa, por exemplo, não tem, né, um bom controle do movimento e durante a fase descendente do agachamento o elástico força o joelho dela fechar, Matheus, eu, particularmente, eu respeito a opinião de todos, tá? Mas na minha prática, né, com as meninas, eu não uso quando eu percebo esse padrão de movimento de colapso medial da tíbia, tá? Agora, eu uso o elástico, por exemplo, para ponte, o elástico para a própria elevação pélvica, né? Mas durante o agachamento, se eu percebo que há qualquer desalinhamento ali mais para o plano medial, né? Para o plano sagital mediano desse joelho, eu particularmente já não utilizo, tá? E tem evidências para isso, Matheus. Em algum lugar aqui no meu feed você vai encontrar um estudo bem interessante onde eu compartilhei, e que sugere justamente isso, né? Um colapso medial da tíbia. Mas eu confesso a você que mesmo estudo mostrando isso, para algumas meninas eu já utilizei, porque tinha um padrão de movimento legal e não tinha ali um valgo dinâmico de joelho. Excelente pergunta. Eu tenho uma aluna aí que deve estar ouvindo, ela deve estar perguntando, nossa, então por que a Adriele coloca no meu agachamento elástico? Eu tenho uma aluna que eu utilizo, Matheus, e eu acho super importante para ela. A gente super evoluiu o glúteo médio dela, que ela precisava, e hoje ela consegue executar um movimento com o elástico, sabe? E a gente está treinando em casa, né, por online, né, por vídeo. Então, para ela está sendo sensacional. Aí vai de você ver o que seu aluno precisa. Você fez o módulo 1, né? Lá no módulo 1 explica bem legal. E você consegue ter uma noção de qual que é o aluno ali que precisa, que você vê que faz um movimento bonito. Minha aluna sente o glúteo médio, que era a deficiência dela com elástico, muito bem. Eu consigo ver no vídeo que ela não tem, né? Não joga o joelho para dentro. E é bem legal, com ela super funciona. E é isso, né, Dri? Para alguns vai dar certo, para outros não. Então, o elástico ele pode potencializar, né, a participação do glúteo? Ele pode, mas vamos pensar um pouquinho antes.
Se eu uso uma estratégia de intensificação, né, e prejudico a técnica, aí eu deixo a pergunta Aí em não dá. aberto para que vocês reflitam. Vale a pena prejudicar a técnica para intensificar o treino? Isso aí é muito Não. particular, é muito individual, né? Cada treinador pensa de uma forma. No meu trabalho com as meninas, eu prefiro não utilizar, né, estratégia quando eu percebo prejuízo da técnica, tá? Eu não comecei com ele, demorou um pouco para eu colocar. Legal. Essa pergunta Mais tá uma legal. pergunta aqui. Fábio, muito obrigado, Fábio, pela tua pergunta. Cara, nós poderíamos ficar aqui muito tempo. Eu abro até um sorriso, né? Porque Eu também. tem treinadores, né, que estão saindo da caixa e isso é muito legal. Olha a pergunta do Fábio. Obrigado, Fábio. No agachamento livre, levantar os dedos dos pés influencia no movimento e trabalho dos músculos? Então, primeiro eu vou dar aqui a visão da ciência, tá, para o Fábio, e depois as meninas, elas traduzem para a prática essa pergunta. Bom, não há, Fábio, evidências científicas, né, que compararam, por exemplo, o fato de você direcionar, né, o seu centro de apoio do movimento mais para o antepé, tá? Ou mais para a parte posterior, né, região ali mais do calcâneo, né, ou do antepé para trás. Então não há evidências que mostram, né, uma diferença assim no trabalho dos músculos. Essa diferença a gente percebe durante a execução. Então, por exemplo, quando as meninas projetam, né, o movimento mais para o pé, você concorda comigo que mecanicamente esse movimento está mais para o plano anterior? E quem eu tenho no plano anterior, né, frontal? Quadríceps. Então, o que eu tenho percebido na prática, Fábio, é que os vídeos que eu recebo das meninas em que elas se projetam muito para frente, há uma participação, ou pelo menos uma percepção, né, da garota que está executando, que o quadríceps ele é único no movimento. Agora, se há essa influência, né, para as meninas que nós estamos conversando aqui, para as meninas do time, aí eu prefiro abrir isso para elas, tá? Eu passei a visão da ciência e agora eu quero que as meninas contem as experiências que são delas. Vamos lá, meninas. Grace, eu gosto de levantar um pouquinho no começo dos movimentos, porque eu tenho dificuldade de direcionar para calcanhar. Então, às vezes, a força ficava muito na ponta dos meus pés, eu sentia muito quadríceps e sentia o tronco dar uma oscilada para frente. Então, às vezes, nas 2, 3 primeiras repetições, eu levanto ligeiramente a ponta dos dedos para sentir o direcionamento para calcanhar, principalmente se eu vou usar estratégia para glúteo. Então, eu tento direcionar mais para calcanhar. E aí depois eu acabo, porque eu não sei, a Adri vai poder falar. Eu tenho uma percepção que eu consigo direcionar mais. Então eu dou uma levantadinha nas 3, 4 primeiras repetições, volto a ponta do pé, daí ok, já senti o direcionamento para calcanhar. Então eu gosto de fazer, para mim, eu acho que não muda em nada a técnica do meu movimento, não prejudica o meu agachamento, não tenho perda de técnica, até porque eu tenho mania de filmar sempre, né, Cris? Eu filmo todas as séries. Então, eu não vejo um prejuízo na minha técnica. Então, eu levanto um pouquinho, ligeiramente, a ponta dos dedos, depois eu volto. Legal, já fiquei quieto aqui, já vou passar a palavra para a Adri. Como é que é, Gre? Foi um divisor de águas, como diz a Gre, no meu sentir o glúteo, assim, né? Eu realmente sinto muito mais o glúteo quando eu uso esse detalhe, né? Eu acho que o exercício físico são feitos de detalhes para ter resultado, né? E essa conexão mente-músculo, esses detalhes simples, né? Faz uma diferença gigantesca no resultado. E sempre quando eu direciono para a faca do pé ali, para a parte
de fora ali, né, do pé e o calcanhar, eu sinto o glúteo que ele trabalha do começo ao fim do agachamento. E eu só vou sentir o quadríceps quando o meu glúteo já não tá aguentando assim mais, sabe? O quadríceps vai entrando bem no fim das séries agora, mesmo porque o Cris teve um trabalho comigo, tipo, que eu precisava diminuir o quadríceps, né? Então eu fiquei sem agachamento no começo, porque eu tinha muita dificuldade, exigia muito quadríceps. O trabalho do Cristiano comigo foi bem cauteloso, sabe? Então foi com muito detalhes. E esse foi um dos detalhes que eu tive que aprender já desde o início, sabe? Para eu conseguir direcionar para o glúteo, porque eu tinha o glúteo inibido. Eu acho que em um dos cursos do Cris, eu acho que no módulo 1 mostra, né, o antes e o depois do meu glúteo. Meu glúteo era totalmente inibido, não tinha nada ali, a parte inferior. E eu comecei a evoluir essa parte inferior, a famosa gota, fazendo o exercício com esses detalhes que eu não utilizava. Para mim, isso não fazia diferença nenhuma, eu nem ligava para isso. E foi o que me evoluiu, foi esses detalhes. Legal. Ô, Fábio, só para a gente finalizar aqui tua pergunta, lembra que eu falei que tua pergunta era monstruosa, que a gente poderia ficar muito tempo aqui, né? A Adri, ela já tinha o quadríceps, Fábio, quase fora da categoria biquíni, tá? Eu me lembro no começo da consultoria, ela tinha um quadríceps muito rasgado, cara. Ela tinha corte no reto femoral, sabe? Tinha corte nos vastos. E na categoria biquíni, né, eu não posso ter corte profundo, igual, por exemplo, uma body fitness, né? Lembrando aqui da Dedé, da minha atleta, da Thaís. Não rola corte, e até da categoria mais pesada, né, da Women's Physique, da Cris, que é totalmente uma coxa rasgada. Então, basicamente, eu precisei destreinar o quadríceps da Dri, né, e a gente desconstruir o movimento dela e reconstruir para aquilo que eu precisava, que era a cadeia posterior. Então, por isso que ela ficou um tempo sem o agachamento, tá? Mas nem por isso eu deixei de trabalhar o quadríceps em outros exercícios, mas realmente a Adri, ela ficou no começo ali sem o agachamento, tá? Vamos pegar outra aqui, meninas? Tá lotado de pergunta, hein? Mais uma boa. Jéssica, tenho escoliose e tenho um glúteo maior que outro. E a Adri Tem caiu. alguma relação? A Adri caiu, vou chamar ela de novo. Então, pergunta da Jéssica. Adri, eu vou te chamar aqui novamente. Tenho escoliose e tenho um glúteo maior que outro. Tem alguma relação? E aí, Grê? Posso começar? Você quer começar a falar da escoliose? Ai, Cris, eu acho que escoliose é um assunto bem complexo, né? Vamos citar, acho que é meio por cima, assim. Então, se você tem escoliose, dependendo de como é realizado o movimento, você tem inibição de ativação de um lado. Então, se eu tenho escoliose, vou fazer um agachamento, por exemplo, eu posso ter diferença na ativação. Então, interfere. E aí, essa escoliose pode também ficar mais acentuada com essa ativação. Então, a escoliose é bem complexo, que a gente tem que tomar bastante cuidado com os movimentos que são realizados, né? Para que não piore o quadro, principalmente de diferença de força de um lado para o outro, diferença de hipertrofia, né? E já tem estudo, viu, Grê? Tem estudo analisando o padrão de ativação muscular em pessoas com escoliose. Claro que aqui, né, é muito geral, a gente precisaria analisar a Jéssica, né, ver os padrões de movimento dela, avaliar, por exemplo, a resistência do glúteo, né, e fazer uma avaliação física para a gente tentar entender mais precisamente o caso dela. Mas, Jéssica, já tem evidências, né, sugerindo que o padrão de ativação muscular muda em quem tem escoliose durante o agachamento, tá? Então, é um trabalho bem minucioso, né? Principalmente para trabalho dos músculos
paravertebrais, dependendo do tipo de escoliose que você tem, tá? Mas é possível sim, dependendo do grau de escoliose, ter uma boa qualidade de movimento e melhorar a inibição de glúteo, caso isso aconteça. Aí com outras estratégias, né? Não exclusivamente o agachamento. Adri voltou. Top, Jé, sua linda. Tô com saudade, abraço. Já responderam você, né? Peraí, eu não tô achando aqui a caixinha de perguntas agora. Não sei o que que houve. Acho que eu fechei. Ou talvez Eu não tenha. acho. Eu vi que tinha várias ali. Acontece. Eu acho que você fechou. Calma, o que você acha? Ah, pior que eu não tô achando mais Ô, aqui. Ô, Cris, ô Jé. a gente pode falar, Adri? Não, ia falar pra Jé, depois você filma seu agacho e manda pra mim. Eu vou dar uma olhadinha nele e vou ver se eu consigo te ajudar. Eu acho que sim, porque eu tive, né? Eu tenho um pouquinho de escoliose, então eu acho que eu vou conseguir te ajudar. E a Odri, você com a escoliose, né, que sempre foi um desafio pra gente, né, no encaixe, lembra? Na simetria de ombro, as tuas puxadas, não sei se você lembra. Tudo bem que a live é agachamento, Lembro. mas Eu tenho nas um suas vídeo. as suas puxadas, né, eram assimétricas, né, com uma simetria de ombro, e a com hérnia, né? A agachou, você agacha com escoliose, a agacha com hérnia, né? E nunca tiveram nenhum problema, né? A hérnia não virou uma hérnia extrusa, ela não teve um pinçamento da raiz nervosa, né? Parestesia. E com você a mesma coisa, né, Dri? Então, é possível, desde que a gente faça uma análise, né, e um estudo de caso, e um estudo de caso é estudo de caso mesmo, sabe? Aquela dedicação ao cliente com amor, porque você vai ter que estudar caso a caso, né? E é estudar mesmo, ver o resultado da avaliação, ver o que a ciência nos traz de melhor e escolher as melhores ferramentas para isso, né? Então, Jéssica, você está aqui, né, presenciando duas atletas, uma com escoliose e uma com hérnia discal, e ambas agacham. Então, é possível sim, com cautela, sem pressa, seguindo os educativos e o principal, né, a dedicação para manter. As meninas já compartilharam que quando eu tirei todos os pesos, né, a sobrecarga delas, foi difícil, é uma briga mental, né? Nossa, mas espera aí, agora que eu tava querendo agachar, ele vai tirar toda a sobrecarga? Então, esses ajustes, eles fazem a diferença. Mandem uma pergunta aí para mim, por favor, para ver se eu acho novamente a caixinha de perguntas aqui, porque eu não perdi a caixa de perguntas. Ô, Cris, e gente falando da escoliose, é legal também, né, Jéssica, entender se ela é estrutural, se ela é funcional. Isso tudo vai influenciar muito na escolha dos exercícios, né? Além de, eu acho que para todo mundo a consciência corporal e a consciência mente e movimento, mente, corpo, movimento, ela vai ser importante, igual a gente viu o Cris falando que tem estudos que já identificaram isso, a eficácia, para quem tem escoliose mais ainda. Porque por causa dessa inibição de ativação, né, Cris, de diferença de ativação, às vezes essa consciência vai ajudar bastante. Eu era assimétrica total. Eu tinha um glúteo, um lado maior que o outro. E a conexão mente-músculo faz total diferença. Se a gente se filma fazendo exercício, a gente consegue se ajustando sozinho. É mais demorado sozinho? Mas é possível também, né? Mas é isso, persistir, sempre filmar, sempre se conectar com o seu músculo, porque ali é um momento de conexão mesmo. Não tô achando. Legal. Eu devo ter inabilitado aqui a caixinha, não é possível. Galera, nós estamos com 73 minutos aqui de live. Que bom que o Instagram não tá fechando em 60, né? Em 60 minutos. Nossa! Eu tinha olhado ali uma pergunta da caixinha sobre o tornozelo. Então, acho que talvez
o assunto agachamento renda ainda, né, meninas? Assunto para novos encontros, né? Uma live de mobilidade? Uma live de mobilidade. Top, Ingrid! Peguei ele Top! de surpresa, gente. Peguei Vocês ele estão de ficando surpresa. saidinha, né? Vocês estão ficando saidinha. Uma live de mobilidade. Legal. Vamos Galera, então a votar, gente vai top. agradecendo a todos que estiveram aqui conosco. Lembrando, a live ela ficará salva por 7 dias. Então você vai conseguir voltar, printar os artigos aqui que nós projetamos, né? Lembra que a ideia das nossas lives é tradução da ciência na prática. Então a gente traz um conteúdo que é um conteúdo verdadeiro, um conteúdo genuíno e compartilhamos aqui com vocês, né, as nossas experiências práticas para a gente tentar contribuir com a área nesse momento difícil para todos nós, né, e que a área possa se unir nesse momento. E a gente tem percebido isso, né, meninas? Que a união do time, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente aprendeu juntos. Talvez a pandemia tenha nos trazido muitas evoluções, né? Não só como pessoas, né? Mas também profissionalmente. Então, gostaria de agradecer vocês por terem me pilhado para esse projeto, Tradução da Ciência na Prática. Confesso que a cada live eu fico mais motivado por estar aqui com vocês. E vocês sabem que eu tenho um carinho, respeito e admiração muito grande por vocês e que vocês me ensinam diariamente. Então, muito obrigado, tá? A gente que agradece o convite, você ter aceitado o nosso convite, né? E espero uma próxima live, galera. Hashtag mais uma. Hashtag mais uma. Top, galera. Aproveitando aí o andamento da conversa, vai lá na live, Cris vai deixar lá, né? Escreve lá, hashtag mais uma, hashtag mobilidade, que realmente o início ali foi com muita mobilidade e a gente consegue passar isso, né? Um agachamento legal aqui via Instagram, via live. E a gente vai começar desde o começo, como fazer as mobilidades, qual mobilidade é para qual área, né? Para quê? Para melhorar o quê? E vocês conseguiram usar isso em vocês. Como identificar. É sensacional para a gente conseguir executar, né, um agachamento aí. Jéssica, para você vai ser um puta conhecimento. Chama quem você quer que evolua com você, sabe? Manda mensagem para as pessoas que vocês querem que evolua, porque é igual no nosso time, a gente tem uma união que um ajuda o outro ali, sabe? E quanto mais a gente ajuda o próximo, mais o universo retribui pra gente com coisas boas. Então vai lá, galera, envia para quem vocês querem que evolua com vocês. E assim o universo retribuir para vocês também da melhor forma possível, sabe? A gente ajudar um coletivo, ajudar a nossa área de verdade, né? Ajudar a área da educação física a ser mais valorizada. É isso daí, vai lá, comenta, envia para os seus amigos mesmo, para todo mundo, para nossa área evoluir, né? Ô, Dri, não tava no script vocês me pilharem para outra live, né? Eu tô aqui só observando vocês falando, né? Vocês já não, então a próxima live coloca lá hashtag. Peraí, vocês me consultaram? Como você mesmo identificar a falta de mobilidade. Como identificar e corrigir mobilidade de tornozelo. Como identificar e corrigir mobilidade de quadril. Eita. Tá bom, né? Top, tá bom, né? Top. E como você mesma disse, quem comanda somos nós, né? Não, Grê? As mulheres. É uma nova era. A era da mulherada no comando, hein? Vamos aprender a ficar com o glúteo gigante. Então, como eu sou a minoria, né, eu já preciso aceitar esse convite. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. A gente espera que o conteúdo, né, tenha sido proveitoso para vocês e que vocês já consigam colocar alguma coisinha em prática logo amanhã. E desejar um maravilhoso domingo para todos vocês. E nos vemos na próxima, meninas.
Muito obrigado. Vamos E Nós nos que vemos na próxima. agradecemos. Nos vemos na próxima. Tamo junto. Aê, já aceitou. É nóis. Valeu, pessoal. Valeu, meninas. Um grande abraço Tchau, para tchau. Bom todos. domingo. Valeu, Abraço. pessoal. Bom domingo.